A garota capturou um rato selvagem com uma armadilha e começou a esfolá-lo. Depois, envolveu a carne com folhas. Ela fazia isso não por comida, mas por dinheiro. Hoje ela pegou 10 ratos selvagens. O açougueiro lhe deu 100 moedas por eles. Para ela, essa quantia podia comprar muitas coisas, como seu pão favorito. Então ela segurava feliz o pão nos braços e voltava para a floresta. Na idade em que outras crianças eram amadas e protegidas pelos pais, essa garota só podia viver no fundo da floresta, sobrevivendo ao caçar ratos selvagens. Sua vida era dura, mas ela nunca perdeu a esperança de viver bem. Ela já teve uma família calorosa e pais amorosos, mas tudo mudou quando ela tinha 5 anos. Este é um mundo de magia. Todos recebem habilidades mágicas dos deuses, e essas habilidades são classificadas por estrelas. No entanto, Ivy só recebeu a habilidade de domadora, sem nenhuma estrela. Era considerada uma maldição, uma portadora de infortúnio para toda a aldeia. Ela foi abandonada pelos pais e logo caçada pelos aldeões. Felizmente, uma vidente chamada Luba, que possuía uma habilidade de previsão de uma estrela, ajudou-a. Luba deu a Ivy um livro e uma bolsa mágica, e lhe ensinou como sobreviver sozinha na floresta. Antes de se separarem, Luba esperava que um dia a Ivy pudesse viajar para uma pequena cidade próxima à capital real. E assim, Ivy começou sua vida em fuga. Ela sobrevivia coletando lixo. Toda vez que via um monte de lixo, sentia um pouco de alegria. Ela precisava vasculhar pilhas de resíduos na esperança de encontrar algo útil. Foi então que ela avistou uma peça de roupa. De dentro dela caiu um mapa amarelado. Havia também alguns frascos de poção mágica no lixo. Embora as cores tivessem mudado um pouco, ainda pareciam utilizáveis. Nesse momento ela ouviu passos por perto. 2 homens estavam alimentando seus slimes, controlando-os com facilidade. Ao escutar a conversa deles, Ivy descobriu que eram os enviados da vila para caçá-la. Parecia que ela não tinha escolha, a não ser ir para bem longe. Ivy começou a correr sem parar. Ela decidiu atravessar uma floresta cheia de feras mágicas. Viajou durante o dia e dormiu no chão à noite. A área estava infestada de slimes. Enquanto tentava evitá-los, Ivy acabou caindo de um penhasco. Por sorte, uma grande árvore segurou sua mochila. Embora seu braço tenha ficado com um ferimento longo e profundo, Ivy rapidamente pegou as poções mágicas que havia coletado. Como elas estavam parcialmente estragadas, ela precisou usar 2 frascos para curar completamente o ferimento. Ivy chegou a um pequeno lago. Ela tirou seu vestido rasgado, pronta para se lavar. A água era cristalina. Enquanto repousava silenciosamente no lago, sentiu paz e cura. Ela sabia que precisava permanecer forte. Como uma garota viajando sozinha, o mundo era muito mais perigoso. Então Ivy cortou seu lindo cabelo comprido. Ela pegou todas as roupas que havia coletado e montou um novo traje. As roupas estavam gastas e velhas, mas ela parecia animada e cheia de vida. Então Ivy continuou sua jornada. Na grama, ela percebeu algo incomum. Era um tipo raro de slime, o mais fraco de todos. De acordo com o guia de monstros, esse tipo de slime era extremamente frágil. Uma única brisa poderia destruí-lo. Nesse momento, uma brisa suave soprou, fazendo o slime flutuar pelo ar. Ivy o pegou cuidadosamente com as mãos. O livro dizia que essa espécie só podia viver por um dia. Olhando para a pequena criatura com apenas um dia de vida, Ivy não pôde deixar de se ver nela. Ela decidiu ficar com ela até seu último momento. No passado, Ivy sempre conversava consigo mesma, mas hoje ela finalmente tinha alguém com quem conversar. Desde os 5 anos, quando recebeu sua habilidade mágica sem estrelas, seus pais, antes gentis, nunca mais olharam para ela. Embora Ivy fosse uma domadora, ela não conseguia domar nenhuma besta mágica, nem mesmo pequenos animais. A única pessoa que alguma vez lhe mostrou bondade foi a vidente, Luba, mas ela havia falecido há pouco tempo. Ivy falava sem parar com o pequeno slime, talvez fizesse tempo demais desde que alguém a ouvia. Ela disse tudo o que havia mantido enterrado dentro de si. E finalmente ela caiu em um sono profundo. Na manhã seguinte, a gosma havia sumido. Ivy caiu de joelhos em desespero. Por um momento, ela se sentiu completamente arrasada, mas tentou se animar novamente. A vida tinha que continuar. Ela abriu seu mapa para conferir a direção e ficou chocada ao encontrar a gosma escondida dentro dele. Afinal, ela não havia desaparecido. Radiante de alegria, Ivy percebeu que a explicação do livro estava errada. Se esse fosse o caso, então talvez ela não fosse a criança amaldiçoada que todos diziam que era. Ela voltou ao livro para aprender como realmente domar uma criatura mágica. Ela reuniu uma pequena quantidade de magia na ponta dos dedos e a compartilhou com a gosma. Quando uma marca tênue apareceu na testa da gosma, Ivy finalmente conseguiu domar seu primeiro monstro. Ela o chamou de Sora. Com alegria, ela ergueu Sora no ar.
Pela primeira vez, ela não estava mais sozinha. Para sobreviver na floresta, Ivy continuou caçando ratos selvagens. Toda vez que pegava um, ela fazia uma pequena oração, depois o esfolava cuidadosamente e o guardava. Depois disso, ela pegou o mapa novamente e confirmou a direção do seu próximo passo. Nesse momento, o chão começou a tremer. Sentindo o perigo, Ivy imediatamente começou a correr, mas o barulho estranho atrás dela continuava se aproximando. Ela subiu em uma árvore para se esconder. De lá, ela finalmente viu o que estava fazendo aqueles sons. Era um enxame de formigas gigantes escondidas entre os galhos. Ivy tentou encontrar uma poção de cura. Foi então que ela percebeu que Sora tinha ficado um pouco maior, mas não deu muita atenção a isso. Ela tirou uma poção do bolso e a usou para se curar. Como a poção já estava estragada, ela teve que usar uma grande quantidade. Mesmo assim, um ferimento tão pequeno já tinha consumido todo o seu remédio. Ela podia jurar que tinha muito mais antes. Quando Ivy finalmente saiu da floresta, o vilarejo mais próximo já estava à vista. Lá, ela viu um cartaz de procurada, e o rosto nele era o dela. Cartazes de procurada estavam colados por toda parte. Ivy ficou furiosa, mas não porque estava sendo procurada. Era porque o artista tinha a desenhado tão feia. Então ela arrancou todos os feios e deixou apenas os bonitos para trás. Então Ivy decidiu entrar no vilarejo. Lá todos usavam suas habilidades para ganhar a vida. Enquanto ela passava por uma padaria, o cheiro de pão recém-assado preenchia o ar. Era apenas um pão comum, mas para Ivy parecia um sonho que ela nunca conseguiria alcançar. Então ela passou por um açougue. Ivy de repente se lembrou dos ratos selvagens que capturou. Ela pensou se poderia vendê-los. Para sua surpresa, o açougueiro disse que carne de rato era bastante popular. Ele comprou toda a carne que Ivy trouxe e lhe deu 100 moedas. Com o dinheiro em mãos, Ivy decidiu comprar um pouco de pão, mas ela nunca tinha comprado nada antes. Ela nem sequer sabia os preços. A senhora da padaria disse a ela que, com tanto dinheiro, poderia comprar toda a cesta de pães. No final, Ivy escolheu 2 pães. Segurando-os firmemente, ela correu de volta para a floresta radiante de alegria. Ela dividiu um pão com Sora. O pão era seco e grosseiro, mas para Ivy tinha gosto de paraíso. Sora, no entanto, não parecia se importar com isso. No dia seguinte, Ivy encontrou outra pilha de lixo. Dentro havia muitas garrafas de poção mágica, mas todas as cores tinham ficado estranhas. Ivy cuidadosamente separou-as uma por uma. Foi então que Sora de repente pulou sobre uma pilha de poções azuis e as dissolveu completamente, até mesmo as garrafas de vidro. Apenas slimes avançados conseguiam decompor matéria inorgânica. Parecia que Sora era mais poderosa do que pensava e ignorava todas as outras cores. Só se importava com as poções azuis, que serviam para curar ferimentos. Não podia deixar Sora comer todas elas. Mais tarde, Ivy vendeu mais carne de rato e comprou pão novamente. Depois de voltar, ela tomou banho no riacho da floresta. Quando terminou, comeu seu pão feliz novamente. Ela sentia que os moradores daqui eram todos pessoas gentis. Pela primeira vez, Ivy quis ficar e viver em algum lugar, mas na manhã seguinte, ela percebeu muitos homens desconhecidos na vila. As bolsas mágicas penduradas nas costas de Ivy, e quis dar uma olhada nelas. Assustada, Ivy saiu correndo imediatamente. Ela disparou até o açougue, apenas para encontrar seu cartaz de procurada pregado na parede. Aqueles homens eram aventureiros, e tinham acabado de comprar toda a carne seca do açougueiro. Quando Ivy passou pela padaria, a senhora até lhe deu um pouco de pão de graça. Mas atrás dela, na parede, também havia um cartaz de procurada com a própria Ivy. Apavorada, ela se virou e correu novamente. Essa vila era maravilhosa, e todos a haviam tratado com gentileza, mas ela sabia que não podia mais ficar ali. Naquela noite, Ivy ficou escondida em uma árvore. Ela se perguntava se ainda existia algum lugar neste mundo onde realmente pertencesse. Na manhã seguinte, Ivy deixou a vila para trás. Ela decidiu continuar sua jornada em direção à capital real. Como ela havia fugido com tanta pressa, não preparou comida nem água, então planejou coletar algum alimento pelo caminho. Logo, avistou uma árvore cheia de frutos dourados. Eles pareciam deliciosos à primeira vista, mas ao se aproximar, percebeu que era uma árvore carnívora. Ivy ficou paralisada de medo. Por sorte, Sora a empurrou para fora do caminho bem a tempo. Ivy conseguiu escapar, mas seu braço ficou gravemente ferido, e todas as suas poções de cura já haviam sido comidas por Sora. Então, Sora pulou em sua mão, e começou a curar o ferimento por conta própria. Talvez por exaustão, Ivy foi adormecendo lentamente. Em seus sonhos, ela viu seus pais novamente.
Naquela época, eles a amavam profundamente. Seu pai era carpinteiro. Ela tinha um irmão e uma irmã mais velhos. Toda a família adorava a pequena Ivy. Sua mãe costumava perguntar que tipo de habilidade mágica ela queria ter no futuro. Ivy sempre respondia que queria uma habilidade de domar, para poder se tornar uma domadora e fazer amizade com bestas mágicas. Seu irmão ria toda vez que ela dizia isso. Nesse momento, alguém bateu à porta. A visitante era a vidente da aldeia, Luba. Ela possuía uma habilidade de adivinhação de uma estrela, um poder altamente respeitado na aldeia. Ela tinha ouvido que o 5º aniversário de Ivy estava chegando, então veio oferecer uma bênção. Luba já tinha encontrado Ivy uma vez antes, quando Ivy tinha apenas 2 anos. Naquela época, a mãe de Ivy estava preocupada porque a garotinha costumava dizer coisas estranhas. Luba explicou que não havia motivo para preocupação. Ela disse que poderia fazer uma pequena leitura para Ivy. Depois de mandar a mãe sair do quarto, Luba disse baixinho a Ivy que ela carregava memórias de uma vida passada, mas que, se alguém descobrisse, isso poderia lhe trazer problemas. Por isso pediu a Ivy que mantivesse isso em segredo. Quando a leitura terminou, Luba disse à mãe que Ivy receberia uma habilidade maravilhosa algum dia, mas depois que saiu da casa, uma expressão preocupada apareceu no rosto de Luba. Finalmente, o dia de receber sua habilidade mágica havia chegado. Ivy caminhou até o altar sagrado. Ela colocou a mão na água. Então, uma esfera de água brilhante surgiu da bacia. Nela estava escrito sua habilidade, domadora. Mas quando chegou a hora de avaliar seu nível de estrela, a esfera de repente explodiu. Ao ver isso, o sacerdote ficou horrorizado. Isso significava que a habilidade de Ivy não tinha estrela. Ele disse que Ivy era uma criança abandonada pelos deuses. Depois de voltar para casa, o clima mudou completamente. Seu pai começou a beber todos os dias. Ele não conseguia entender por que tinham dado à luz uma criança assim. Ele quebrou os brinquedos de Ivy de raiva. Ele chegou a acusar a mãe dela de ter um caso. Naquela época, Ivy não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ela tentou consolar a mãe, mas seu irmão a arrastou e a expulsou de casa. Até mesmo sua irmã a olhava com nojo. A partir daquele momento, os aldeões começaram a falar com ela de forma venenosa. O chefe da aldeia a chamou de portadora de desgraça. As crianças jogavam pedras nela sempre que ela passava. Já não havia mais lugar para Ivy naquela aldeia. Naquela noite, Ivy encontrou uma caverna para se esconder da chuva. Ela quebrou alguns galhos, esperando usar magia para acender uma fogueira. Mas seu poder mágico era muito fraco. Antes que pudesse acender qualquer coisa, ela desmaiou. Quando acordou novamente, descobriu que Luba a havia salvado porque o mana de Ivy estava muito abaixo do normal. Usá-la descuidadamente poderia ameaçar sua vida. Luba a advertiu para nunca usar magia imprudentemente. Depois, Luba deu livros e uma bolsa mágica. Ela explicou que, embora as pessoas deste mundo tivessem habilidades mágicas, o conhecimento ainda poderia garantir uma boa vida. O conhecimento contido naqueles livros, disse ela, certamente ajudaria a moldar o futuro de Ivy. Luba a incentivou a começar uma jornada, viajar pelo mundo e, eventualmente, seguir para uma cidade próxima à capital real. Mas ela também disse a Ivy que, se encontrasse um lugar onde quisesse se estabelecer, não precisava ir até lá. Luba a lembrou especialmente de que, se algum dia encontrasse alguém em quem pudesse realmente confiar, deveria contar tudo o que havia vivido. Nos dias que se seguiram, Luba começou a ensinar Ivy a sobreviver na natureza. Ivy não pôde deixar de perguntar por que Luba não a desprezava como todo mundo. Luba sorriu e disse que, há muito tempo, as pessoas não tinham habilidades mágicas, e mesmo assim, viviam felizes. Então não ter uma habilidade mágica não é algo ruim. Aqueles dias tranquilos continuaram por 3 anos. Ivy sobreviveu catando e caçando, mas durante esse tempo, Luba nunca veio visitá-la. Um dia, Ivy voltou secretamente para a aldeia. Foi então que ela descobriu a verdade. Luba havia adoecido e falecido, e o chefe da aldeia culpou tudo em Ivy. Ele emitiu uma ordem para caçá-la, e quem liderava a perseguição era o próprio pai de Ivy. Ivy acordou assustada do pesadelo. Ela olhou para o braço, pensando que Sora estava prestes a comê-la. Talvez isso não fosse tão ruim, pensou ela. Afinal, ela era apenas uma criança que ninguém queria. Mas na manhã seguinte, Ivy foi acordada pela voz suave de Sora. Seus ferimentos haviam cicatrizado completamente. Para sua surpresa, Sora não só podia consumir poções mágicas, como também possuía habilidades de cura. Com o tempo, seu corpo começou a mudar. Ele cresceu muito e seus movimentos tornaram-se rápidos e ágeis. Como Ivy já tinha comido toda a carne seca, decidiu caçar mais ratos selvagens, vendê-los para conseguir dinheiro e comprar mais comida. Ela não cozinhava para si mesma porque fogueiras na mata poderiam atrair monstros.
Nesse momento, Sora começou a fazer barulho novamente. Mesmo depois de beber 4 frascos de poções azuis, ainda não estava satisfeito. Por sorte, Ivy tropeçou em outro monte de lixo. Lá dentro, ela encontrou um conjunto de roupas limpas e, mais importante, uma caixa inteira de poções mágicas. Embora a maioria delas tivesse mudado de cor, Sora não parecia se importar nem um pouco. De repente, uma voz familiar ecoou na mente de Ivy. Era a voz de sua vida anterior, dizendo para ela misturar as poções. Então Ivy misturou as poções azul e vermelha. Sora imediatamente sinalizou que adorou o sabor. Depois disso, Ivy continuou sua jornada. Suas viagens, antes solitárias, haviam se tornado muito mais agradáveis. Logo ela descobriu um pedaço de frutas silvestres. Ela pegou todas para levar consigo, mas não demorou muito para Sora ficar com fome de novo. Enquanto Ivy se preocupava com isso, a voz de sua vida passada falou mais uma vez. Ela disse para Ivy embalar Sora para dormir, pois enquanto dormisse, não gastaria energia tão rápido. Então Ivy decidiu contar uma história para Sora dormir, mas antes que Sora pudesse adormecer, foi Ivy quem acabou pegando no sono primeiro. Quando Ivy acordou, percebeu que todas as poções haviam sumido. Sora tinha comido todas elas. Mais tarde, Ivy armou armadilhas na grama para capturar ratos selvagens e ganhar dinheiro. Mas quando uma das armadilhas se fechou, a criatura dentro não era um rato, era uma serpente mágica. Ivy ficou assustada, mas se recusou a desistir. Ela pegou seu saco e rapidamente prendeu a serpente dentro dele. Ivy seguiu pela estrada principal. Foi então que ela sentiu um cheiro estranho. Ela se aproximou para investigar e encontrou uma carroça virada à beira da estrada. Vários corpos estavam espalhados pelo chão. Apavorada, Ivy pegou seu saco e saiu correndo. Ela correu e correu até chegar a outra aldeia. Lá, ela foi direto ao escritório da aldeia para relatar o que tinha visto, mas ao ver todos os adultos lá dentro, ela ficou paralisada, com medo demais para falar. Eventualmente, ela reuniu coragem e contou tudo para eles. As pessoas ao redor dela se viraram para olhar. Ivy descreveu cada detalhe que tinha visto. Então, um homem vestindo armadura deu um passo à frente, dizendo que iria investigar a cena. Ele prometeu a Ivy uma pequena recompensa depois que o caso fosse confirmado. Depois disso, Ivy foi a uma botica. Ela vendeu a serpente que havia capturado por 3 moedas de prata. Isso era o mesmo que capturar 30 camundongos selvagens. Com todo esse dinheiro, Ivy não precisava mais se preocupar com comida por um tempo. Ela decidiu procurar outro monte de lixo para Sora, na esperança de encontrar algumas poções vencidas. Inesperadamente, ela encontrou uma pilha de bolsas mágicas descartadas. Enquanto Sora devorava as poções, Ivy encontrou 21 dessas bolsas. Ela organizou e amarrou todas elas ao corpo. Quando voltou para a rua, viu muitos aventureiros armados passando. O homem armado de antes avistou Ivy e a cumprimentou calorosamente. Ele disse a ela que a investigação havia sido concluída. Tinha sido um ataque de ogro. Agora, aventureiros de alto escalão haviam se reunido para caçá-lo. Ele aconselhou Ivy a não sair da vila por um tempo e disse para ela buscar sua recompensa no escritório. Dessa vez, Ivy recebeu uma placa de prata e 2 moedas de ouro. Para Ivy, aquilo era uma fortuna. Ela nem conseguia contar quantos ratos selvagens teria que capturar para ganhar tanto assim, mas, ao andar pelas ruas, percebeu que todos a olhavam de forma estranha. Ivy pensou que estavam de olho em suas moedas de ouro, mas na verdade, era porque ela havia amarrado muitas bolsas mágicas ao corpo.